Uma das principais dúvidas quando se constrói uma rede Wi-Fi é sobre a definição de qual o melhor access point, qual a melhor opção de equipamento para aquele determinado projeto e quantos dispositivos serão necessários para poder cobrir aquele ambiente. Essas perguntas, elas podem ser respondidas facilmente através de um site survey. Então a ideia deste vídeo é explicar para vocês o que é um site survey e quais ferramentas você pode utilizar nesse estudo no desenvolvimento desse projeto Wi-Fi. E antes de nós darmos continuidade do vídeo, eu queria fazer um recado para você, integrador e revenda de TI. A OIW, ela desenvolveu uma nova unidade de negócios conhecida como Enterprise, com foco em você, integrador e revenda de TI. Caso você tenha algum projeto de Wi-Fi corporativo, infraestrutura de rede, cybersecurity, qualquer coisa focada em TI para uma infraestrutura de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande porte, peço que você traga o seu projeto para a OIW e conheça a nossa política de benefícios definida para esse tipo de business. Então, vamos lá, pessoal. Todas as informações desse vídeo, elas foram retiradas de uma publicação feita pelo Samuel Brito, membro da Ubiquiti Networks, no blog da Ubiquiti. Essa postagem, ela explica quais são os tipos de survey e como eles andam de mãos dadas, como um site survey complementa o outro através desse compartilhamento de informação entre eles. Então, primeiramente, existem três tipos de site survey. Eu tenho o site survey do tipo preditivo, passivo e ativo. O preditivo consiste em você utilizar ferramentas para poder prever, como o próprio nome diz, preditivo, a quantidade de access points que serão necessárias para poder cobrir aquele determinado ambiente, aquela empresa, aquela residência, enfim, aquele cenário. Essas ferramentas, elas consistem em você fazer o upload da planta baixa do ambiente e através dessa planta baixa você desenhar todas as divisórias daquele determinado ambiente, todos os cômodos. Através desse desenho você consegue estimar a cobertura Wi-Fi que um access point terá naquele local. Então, existem diferentes ferramentas no mercado, pessoal. Existem ferramentas pagas, existem ferramentas gratuitas, como por exemplo o Design Center da Ubiquiti. Então, a ideia deste vídeo é dar uma pequena palhinha sobre o Design Center, mas caso você procure outras ferramentas, nós temos aí alguns exemplos como o NetSpot, que é uma ferramenta paga, porém uma ferramenta com uma riqueza maior aí de recursos, e o software Ecarol, que é um dos softwares mais avançados, acredito eu, do mercado, onde você consegue ter uma riqueza maior de informações, você consegue colocar mais variáveis ali no seu ambiente e desta forma ter uma estimativa mais fiel da cobertura Wi-Fi e da quantidade de access point que você deverá utilizar naquele ambiente. Como que funciona o survey passivo? O survey passivo, ele consiste em, naquele ambiente, você fazer a análise do espectro, você conseguir determinar quais canais você deverá utilizar na sua infraestrutura sem fio. Você pode também utilizar ferramentas gratuitas, como por exemplo o Wi-Fi Main da Ubiquiti, que é uma ferramenta que consiste em você verificar as larguras de canais utilizadas por cada access point daquele determinado ambiente e desta forma você conseguir configurar a sua infraestrutura de uma forma que você sofra menos interferência e determinar quais frequências você adotará na configuração dos seus access points. Uma outra ferramenta que você também pode utilizar para fazer esse survey passivo é o Wi-Fi Analyzer. E é um aplicativo de celular, você faz a instalação aí no seu dispositivo Android ou até mesmo no seu computador e você consegue também fazer essa leitura de quais redes Wi-Fi estão sendo utilizadas, quais canais estão sendo utilizados naquela infraestrutura. Tem uma outra ferramenta que também se chama Wi-Fi Explorer. Essa ferramenta aí ela é mais indicada para quem tem Mac OS, como é o meu caso. Ela é uma ferramenta paga, porém é um valor assim bem justo na minha opinião. E através dessa ferramenta você consegue verificar como que está a utilização do meu espectro, dos meus canais Wi-Fi no meu determinado ambiente. Então essa ferramenta ela me traz aqui o nome da rede,
o fabricante do Access Point, o nível de sinal, né, que o meu dispositivo, o meu notebook está ouvindo daquela rede, ou seja, o nível de interferência, o canal que os equipamentos estão selecionados, largura de banda. Então essas informações elas são bem ricas e ajudarão você no seu survey passivo. Porém, vale lembrar que essas ferramentas elas só me trazem informações de redes Wi-Fi, quadros 802.11. Porém, existem diversos outros dispositivos que implementam interferência. Equipamentos Bluetooth, como babás eletrônicas, micro-ondas, lâmpadas, reatores de lâmpadas, então tudo isso implementa interferência na minha comunicação Wi-Fi. Porém, para eu poder verificar, né, esse nível de interferência mais profundo, aí eu precisaria da utilização de um analisador de espectro. Aí a gente está falando de uma ferramenta muito mais salgada, muito mais cara, tá, pessoal? Então, voltando aqui para o meu survey passivo, ele consiste em você fazer essa análise do espectro, determinar quais frequências, quais canais e largura de banda você irá utilizar no seu equipamento, e através do survey passivo, você também já pode definir a área de cobertura que cada access point terá. Você já fez um estudo prévio lá no seu survey preditivo e agora no passivo você realmente irá colocar em prática, configurando a potência de transmissão dos seus equipamentos e verificando na prática, no ambiente, como que fica o ponto de interseção entre a célula Wi-Fi de um access point e outro. E agora, o survey ativo, você realmente vai tirar a prova real. Você vai fazer a conexão de um celular, de um dispositivo na sua rede Wi-Fi e você vai validar a performance da sua rede Wi-Fi, verificando níveis de sinais, o roaming entre um access point e um outro. E através do survey ativo, você também conseguirá fazer ajustes para poder definir a qualidade da tua rede Wi-Fi, como por exemplo, o ajuste de RSSI. Esse ajuste, ele nada mais é do que um valor mínimo de sinal que você determina no seu access point para que ele permita aquele dispositivo conectado. Esse valor ele serve principalmente para redes onde você tem uma alta quantidade de access points e você quer ter um roaming transparente, um roaming facilitado entre esses access points. Então você define um sinal máximo ao qual o teu access point suportará aquele dispositivo conectado. Por exemplo, você definiu um nível de sinal de menos 65 dBm. Quando o teu dispositivo móvel chegar no nível de sinal de menos 66, menos 70, o access point ele vai sugerir que esse dispositivo se desconecte deste AP e conecte num outro AP mais próximo, a qual ele tenha um nível de sinal melhor. Então esse nível de RSSI, ele auxilia nessas redes de alta densidade, aonde você tem uma alta concentração de dispositivos. Jales, qual nível de RSSI eu devo definir? Isso é muito relativo. Você pode utilizar, mais uma vez, ferramentas para poder fazer a aferição desse nível de sinal, qual limiar de RSSI eu devo configurar, como por exemplo o Wi-Fi Main da Ubiquiti. Ele te dá em tempo real o nível de sinal a qual você está conectado no access point e desta forma, né, você se conecta no access point, você vai se afastando dele e você consegue identificar qual o nível de sinal ideal para você configurar o RSSI para que o teu dispositivo se desconecte desse AP e conecte no AP subsequente da tua infraestrutura. Então ele vai te mostrando em tempo real gráficos, né? Teu nível de sinal vai ficando mais fraco. Opa, cheguei aqui nesse determinado ponto do meu ambiente, o nível de sinal está bem fraco, está na casa aí de menos 70, por exemplo. E aqui, a partir desse ponto, eu já tenho a cobertura do outro AP. Então, vou definir o meu RSSI em menos 70 para eu fazer com que o meu dispositivo se desconecte desse AP e conecte no próximo dispositivo. Vale lembrar que o RSSI ele não consegue tomar uma ação sobre o sistema operacional do celular do dispositivo cliente. O RSSI ele apenas faz uma sugestão. Celular, teu nível de sinal tá muito fraco. Desconecta desse device, conecta no próximo access point que você terá uma qualidade melhor. Essa é a forma como o RSSI age. E os dispositivos mais atuais, né, celulares mais novos, eles entendem muito bem essa sugestão. O processo de roaming ele flui de forma muito suave, tá, pessoal? Essa foi a apresentação sobre os 3 tipos de survey e vocês puderam comprovar que eles andam de mão dada e um é complemento do outro. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona de forma superficial a plataforma Design Center
para você realizar o survey preditivo do teu projeto. Como eu comentei lá no início, esse software ele é gratuito, 100% free. Basta apenas você se cadastrar, se registrar no portal da Ubiquity e você terá acesso a essa ferramenta que traz quase tudo que é necessário para um projeto, um survey preditivo. Então o acesso à plataforma ele é feito através do endereço design.ui.com. Lá você irá realizar o seu cadastro. Aqui eu estou logado na minha ferramenta, então eu tenho aqui o meu menu geral. Eu não vou entrar com muita profundidade porque a ferramenta ela tem muitos recursos. Seria necessário tranquilamente aí mais de 2, 3 vídeos para poder explicar a ferramenta fim a fim. Aqui eu tenho alguns projetos que eu já elaborei, escritório, projeto de academia, condomínio, enfim, tem diversos projetos aqui. E agora a gente vai adicionar um novo projeto. Eu deixei salvo aqui no meu computador a planta baixa de um apartamento. Então esse projeto eu vou chamar ele de apartamento teste. Tipo da construção é uma casa, quantidade, né, de metros quadrados nesse ambiente, vou colocar aí, sei lá, uns 60 metros quadrados. E 30 dispositivos conectados. Acho que é uma boa quantidade para uma residência. Lembrando que a gente tem cada vez mais casas inteligentes com mais dispositivos conectados. Preferência de produto, performance ou valor. A gente gosta aqui é de performance. Vamos criar aqui o nosso projeto. Feito isso, eu vou fazer a adição da planta baixa do meu ambiente. Então, o arquivo dessa planta baixa pode ser de diferentes extensões, .png, JPEG ou até mesmo um PDF. Ou eu posso desenhar à mão livre. Vamos imaginar que eu não tenho a planta baixa do meu ambiente, eu posso desenhar lá todas as divisórias, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui de cabeça uma estimativa, né? Uma casa de praia que eu não sei, não tem a planta, eu posso desenhar à mão livre utilizando essa opção que é a ferramenta de desenho. Mas aqui eu tenho uma planta, né? Vou fazer o upload. Ele fala para eu dar um nome para essa planta, né? Porque pode ser um projeto onde eu tenha mais de um ambiente. Pensando numa empresa aí que tenha, sei lá, um prédio com 3 pavimentos, eu teria aí uma planta baixa de cada pavimento. E o mais legal é que eu consigo interligar esses pavimentos e estimar quantos switches serão necessários, a metragem de cabo, tudo isso eu consigo fazer através do Design Center. Aqui no nosso caso vai ser só um plano, só apenas um apartamento, né? Não é um duplex, por exemplo. Então eu vou chamar aqui ele de apartamento. Clicando na opção Browser, eu vou buscar lá no meu computador onde está a planta, que eu tenho uma planta baixa. Fiz o upload e feito isso eu já consigo trabalhar aqui no nosso projeto. Primeiro passo, pessoal, eu devo definir a escala do meu projeto, a escala da minha planta e a altura do meu ambiente. Essas duas informações elas são extremamente importantes para eu ter uma ideia da estimativa de cobertura do meu access point. Então, se eu tiver uma escala e uma altura também de forma errada, isso com certeza vai prejudicar a veracidade da informação da estimativa da minha área de cobertura. Então, vale lembrar que o sinal Wi-Fi, né, que os equipamentos Unify, modelo disco, que são equipamentos para teto, para ele ter uma boa efetividade de propagação Wi-Fi, eu não posso instalar ele no pé direito superior a 7 metros. E quanto mais alto ali for o meu pé direito, isso também vai impactar na sua cobertura wireless. Então, primeiro ponto, vamos definir a altura do meu pé direito. Um apartamento, acredito que no máximo 3 metros. E agora a gente vai definir a escala da minha planta. Então aqui, como que eu posso definir essa escala? Vamos pegar aqui o tamanho, né, o comprimento aqui de uma porta. Vamos imaginar aqui eu tenho, né, as portas aqui do meu ambiente. As portas costumam ter aí algo em torno de 90 centímetros, né? Eu vou dizer que esse espaço aqui entre desta porta, ela tem 1 metro. Então, feito isso, defini a escala e a altura do pé direito do meu ambiente. E agora eu vou começar a colocar todas as divisórias do meu ambiente. Para isso eu tenho esta opção, que é a opção Draw Wall, desenhar a parede. Eu posso desenhar uma parede ou eu posso desenhar uma sala. O desenho da sala ele facilita, porque daí eu não preciso ir desenhando cada parede isoladamente, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Em Drywall, Dry Room, eu consigo definir também o material que será utilizado nesse cômodo, onde eu tenho aqui, ó, o concreto, drywall e glass, né, que seria o vidro. Como a gente pode ver, cada tipo de material ele insere uma atenuação diferente no meu sinal Wi-Fi. Então é extremamente importante que você defina
o material correto. Por isso o indicado, né, de sempre quando você for fazer um projeto, se possível, você visitar o local para poder ter ideia dessas variáveis. Se é divisória é drywall, é vidro, é concreto, isso tudo vai interferir no dimensionamento da tua rede. Então vamos imaginar que as divisórias aqui elas sejam a parte externa aqui ela seja de concreto. Vamos desenhar aqui o banheiro de concreto. Com o meu botão esquerdo, tá, pessoal? Cliquei com o meu botão esquerdo no mapa, eu já consigo desenhar o meu banheiro. Ou eu tenho a opção de desenhar uma parede. Vou definir aqui o material. É uma forma um pouco mais demorada, porém eu consigo fazer esses acabamentos aqui, ó. Esse desenho aqui da minha planta, ele fica mais fácil de fazer, diferente de eu utilizar uma sala utilizando a opção Draw Room. Aí eu tenho as divisórias internas. Inicialmente eu vou desenhar elas com drywall, só para vocês terem ideia da diferença da propagação Wi-Fi num ambiente onde eu tenho as divisórias de drywall e num ambiente que eu tenho as divisórias de concreto. Posso colocar aqui vidro, ó, glass. Um outro ponto legal, aqui eu iniciei desenhando uma sala, né? No caso, meu banheiro. Porém, aqui eu tenho uma porta nesse banheiro. Como que eu faço para poder abrir esse local aqui? Basta eu clicar sobre a minha parede, Add Point, e agora eu clicando novamente, ó, eu consigo deletar esse espaço, que seria o espaço correspondente à porta da entrada aqui do banheiro. Então, feito isso, fiz o desenho aqui da minha planta, de forma bem rápida, tá, pessoal? Agora eu vou adicionar os meus equipamentos. Basta eu vir na opção Place Device, eu tenho a lista de equipamentos, vamos adicionar aqui um equipamento Wi-Fi e vamos adicionar aqui o 6 Enterprise. Vamos colocar ele aqui bem ao centro do ambiente. Nesse submenu eu consigo ativar a projeção, né, de como vai ficar a cobertura Wi-Fi no meu ambiente. A intensidade de sinal Wi-Fi é representada através dessas cores, como vocês podem ver aqui na legenda na parte inferior, onde verde é um sinal forte, amarelo já é um sinal mediano e vermelho é um sinal fraco. Então, como podemos perceber, com exceção aqui do banheiro, né, que nós fizemos a divisória 100% de concreto, o resto dos cômodos a gente tem uma boa cobertura. Um access point olhando dessa forma me parece suficiente para cobrir esse ambiente. Agora, o que acontece quando eu mudo as divisórias para concreto? Percebam a magia da atenuação Wi-Fi acontecendo. Se eu clicar aqui, ó, Change Wall concreto, vamos mudar aqui também para concreto. Percebam que o panorama do meu sinal Wi-Fi ele já vai ficando muito mais fraco, como vocês podem ver através do mapa de calor feito pelo Design Center. Percebo que tem ambientes que eu nem tenho sinal Wi-Fi, como por exemplo agora na área de serviço aqui do meu prédio, do meu apartamento. Então qual seria a solução? Adicionar mais um access point, correto? Então eu poderia remanejar esse access point mais aqui para esse cômodo aqui, vim aqui em Place Devices, Wi-Fi e adicionar mais um ponto. Vamos colocar aqui um 6 Plus, seria um access point com melhor custo-benefício para cobrir essa região, para você ter uma cobertura padrão aqui nesse apartamento. Percebo, aqui em 5 GHz, se eu colocar em 2.4, eu tenho menos pontos vermelhos, com sinal baixo. Por quê? Porque o sinal Wi-Fi se propaga com mais facilidade, 2.4 transpassa barreiras com mais facilidade. Se eu colocar em 6 GHz, eu vou ter cobertura apenas do meu U6 Enterprise, que é um equipamento Wi-Fi 6E. Então, uma ferramenta muito bacana, pessoal, muito legal. Tem diversos outros recursos, você consegue não apenas estimar um projeto Wi-Fi, mas também um projeto de rede cabeada. Você tem essa opção aqui, onde eu consigo desenhar o suporte, né, o cable route, a rota dos cabos. Vou fazer aqui de forma bem rápida para vocês. Vou colocar um pequeno hack aqui para poder simular aonde ficam os meus equipamentos de telecom, perfeito? Então aqui dentro desse hack, se eu clicar sobre ele em Settings, eu tenho aqui, ele já me coloca alguns dispositivos. Eu vou deletar aqui esses equipamentos e vou colocar um switch para alimentar esses dois access points. Então vou pegar aqui o SW16PoE. Cliquei aqui em mais. Se eu vir aqui novamente, né, eu tenho aqui um switch adicionado. E agora eu vou desenhar, vamos imaginar que neste ambiente, você vai ter que desenhar de acordo com o teu cenário, mas vamos imaginar que pela parte superior, pelo forro aqui desse ambiente, eu tenho uma rota para poder correr os meus cabos. Vamos imaginar que essa rota ela vai até aqui nesse meu access point, termina aqui nesse
outro AP, e aqui eu tenho uma outra rota que vai até esse access point aqui embaixo. Pensando isso pelo gesso, para eu poder passar ali o meu cabo de rede. Feito isso, tenho as rotas definidas. Existe uma outra opção bem interessante que é o Auto Draw Cables, onde ele faz o desenho automático dos cabos de rede. Se eu clicar nessa opção, percebo que ele já passou um cabinho de rede para cada access point e ele já me dá qual é a distância de cada cabo de rede. Se eu vir aqui em cima dessa eletrocalha, ó, ele já me dá a distância do cabo, 18,5 metros desse AP e desse outro AP aqui 9,8 metros. E se eu clicar aqui no meu rack, em Settings, eu já tenho um panorama de quantas portas estão sendo utilizadas no meu switch e quanto de potência PoE está sendo consumido. Clicando aqui em topologia, eu tenho um desenho ali total da minha rede. Se eu tivesse mais dispositivos, eles apareceriam aqui, tá, pessoal? Então é isso, de forma bem superficial, bem simples, esse é o Design Center, ferramenta de survey preditivo da Albit. Forte abraço e até mais!